quando uma carta de amor para os animações e diretores de animações dos anos 90 e 2000 se torna uma forma de protesto pacifista que nem Henry Thoreau defendia. Hoje iremos falar de talvez o melhor isekai da temporada e quiçá um dos melhores isekais já feitos. Não pela sua história, nem pela sua animação, que são muito boas, são muito bem desenvolvidas, mas pelo contexto em que foi lançado e, é claro, pelo seu subtexto incrível. Sim, hoje iremos falar sobre Zenshu. Só que antes de nos aprofundar no isekai sobre burnout na indústria de animação lançada pelos estúdios que teve recentes exposeds, né, supostas afirmações sobre os maus tratos trabalhistas ali, eu peço para você curtir o vídeo se estiver gostando do nosso conteúdo, se inscrever para ter mais conteúdos bacanas assim e compartilhar com seus amigos, ou melhor, né, em vez disso você assiste o vídeo inteiro, chega, senta na mesa de bar e mostra que você é um intelectual. Primeiro de tudo, o que estava acontecendo quando o Zenshu estava sendo produzido e foi lançado? Os estúdios Mappas, que são os estúdios de altíssimo renome na indústria de animação japonesa, estavam enfrentando algumas das tidas exposeds ou até mesmo denúncias sobre maus tratos durante as suas produções. E algumas dessas denúncias são extremamente graves, falando que os trabalhadores e os animadores do estúdio faziam jornadas de 6 dias na semana, trabalhando coisa de 12 horas por dia. Para vocês terem noção de o quão prejudicial isso pode ser, os artistas do tempo da Rainha Elizabeth I, ou seja, do tempo de William Shakespeare, né, lá pelos meados de 1500 a 1600, eles tinham que fazer exatamente isso. Eles trabalhavam 6 dias na semana, folgavam um e tinham jornadas de 12 horas porque as peças que eles faziam só poderiam ser feitas e reprisadas no máximo uma vez a cada 2 semanas, então eles sempre produziam materiais novos, eles tinham que ensaiar, não recebiam pelos ensaios, e essas apresentações não eram tão curtas, né? Porque, que nem relata muito bem na biografia de William Shakespeare de Bill Bryson, essas apresentações poderiam durar 3, 4 horas seguidas. Então são peças longas, densas, com textos que você teriam que ir lendo, tudo isso para receber mal. Então, o que esses trabalhadores e animadores do Estúdio Mappa estavam falando é que eles estavam trabalhando num regime medieval. E ainda por cima, né, receber mais trabalho, porque isso daí era o que eles estavam falando. Outra denúncia foi que o Estúdio Mappa, eles pegavam muitos projetos e não aumentavam a equipe de trabalho. Então isso acabava sobrecarregando vários animadores que às vezes tinham que trabalhar em 2, 3 projetos diferentes, fazendo coisa de 200 e poucos quadros por semana, galera. Para vocês terem noção de quanto louco que estava sendo aquilo lá, dizem que o filme de Jujutsu Kaisen Zero, que era para ter sido produzido em 2 anos, no mínimo, saiu em 4 meses. Isso é uma jornada totalmente exaustiva. E em meio a tudo isso, a Mappa resolve lançar um isekai original, ou seja, não tem um mangá por trás. A história foi escrita pelos próprios produtores e diretores ali de animações que iriam trabalhar no anime. Então eles acabaram tendo que trabalhar o dobro, né? Porque eles tiveram que escrever, né? Fazer os rascunhos das animações, as animações, tudo. E é uma galera de renome, é uma galera de peso, assim, é uma galera extremamente competente, tanto que isso é um anime bem legal. Agora que vocês entenderam um pouco do que estava acontecendo enquanto o Zenshu estava sendo produzido, né, vamos falar um pouco sobre a obra em si. Zenshu, ele sempre vai flertar com essa mistura de calmaria contra o caos, tanto no seu título. Zen pode significar tudo, e Shu, consertar, aprimorar, aperfeiçoar. Tanto que a nossa protagonista utiliza isso. Só que o Zen, ele pode ter vindo, além disso, né, do tudo, ele pode ter vindo
do Zen budismo, que poderia ser um jeito de a gente falar que a protagonista estava buscando se reconectar com a sua alma, né, com sua criatividade, com o seu coração, com o seu corpo e com a sua mente. Mas vocês já vão entender isso. Zenshuu trata da história de Natsuki, uma diretora de animação prodígio que aos 22 anos alcançou o estrelato. Ela, quando era criança, acabou assistindo uma Dark Fantasy chamada Um Conto de Destruição. Essa Dark Fantasy foi extremamente mal nas bilheterias e foi destruída pela crítica. Entretanto, encantou a pequena Natsuki, que ficou realmente fascinada pela obra, tanto que ela começou a desenhar, a pesquisar e acabou dedicando todos os anos da sua vida, a partir do momento que ela assistiu o Conto de Destruição até o momento onde é que ela se passa o presente, a aprimorar essas técnicas de desenho, né? A saber dirigir, a saber animar. Então ela era uma pessoa virtuosa, que nem é utilizado lá no Japão, o termo virtuoso, né? Mas aqui a gente pode usar autodidata, que talvez fique mais fácil de entender. E aí ela vai, e todas as interações que ela tem com as pessoas são para fins trabalhistas, ou seja, para fins profissionais. Ela utiliza um rapaz que é da fim dela para tentar desenhar como é que se corre. Ela, né, vai utilizando as pessoas à volta, vai fazendo perguntas, muitas vezes pessoais, de que incomoda a galera, para entender como é que funcionam certos sentimentos, para conseguir colocar nas suas obras. O que acontece aqui é que Natsuki, ela tá tão atarefada, ela é tão pesada, o design dela mostra isso muito bem, porque você vê que ela é muito magra, provavelmente se alimenta mal, né? Usa uma calça leg, que é algo rápido e confortável de se usar, Crocs, um moletom oversize, e deixa todo o cabelo dela pra frente, assim, com fones de ouvido, pra ninguém interferir no trabalho dela, porque ela é o tipo de pessoa que gosta de trabalhar sozinha, então ela acumula muito trabalho. E também ela deve feder, porque, pô, tem uma vibe assim meio cebosa. Inclusive o anime mostra uma vez ela tomando banho. E acaba que a Natsuki, ela tá com um bloqueio criativo muito forte, porque ela, durante os seus 22 anos, nunca se apaixonou. E tá tendo que fazer um OVA sobre se apaixonar, né? Um romancezinho, um shoujo. Ela fez algumas animações que tiveram um sucesso estrondoroso. Ela é muito talentosa no que ela faz, só que ela tá com esse bloqueio criativo e não deixa ninguém chegar perto, e também faz pesquisas muito aprofundadas. Ela é tão bitolada nisso que ela chega a perguntar para as pessoas: como é que é essa sensação de se apaixonar, né? Porque ela nunca teve, ela sempre foi muito focada no trabalho. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho, que tem um pouco de cultura moe aqui. E acontece que durante essa produção deste anime, que ela tá com um bloqueio criativo muito forte, ela acaba recebendo uma notícia que deixa ela um pouco triste, em choque, né? Porque a autora de Um Conto de Destruição, a diretora que ela tinha como ídolo maior na vida, vocês vão ver a Powder passando, ela falece, né? Ela tem uma intoxicação alimentar e acaba morrendo. E como ela é uma boa aluna disso, acaba que quando ela vai fazer uma refeição depois de sei lá quanto tempo, induzida pela produtora mesmo ali do estúdio, ela acaba tendo ela acaba sendo infectada também e cai dura. E ela acorda no mundo um mundo de destruição. Só que aqui que entra a genialidade da coisa. Além de, claro, né, mostrar a personagem principal como uma animadora de burnout, a Natsuki, nesse mundo, a primeira coisa que ela olha, ela fala assim: caramba, cara, eu tô no mundo de destruição, que legal. Ai, pô, cara, eu morri, eu vim pro Isekai, e minha vida não é miserável. Nesse mundo, ela conhece o personagem principal, que é o Luke Braveheart, que é um personagem que ela é apaixonada, ela consegue desenhar o cara até de olho fechado, conseguiu desenhar ele de vários ângulos. E o Luke, ele é o Rei Arthur. E o Rei Arthur da sua forma mais utilizada atualmente, porque desde Bernard Cornwell, com a trilogia das Crônicas Arturianas, até Fate, onde a gente transforma o Rei Arthur numa gostosa, ele tem todo aquele peso das promessas, né? Ter que cumprir o pacto solene, tal qual um paladino com os seus dogmas, né, e o seu juramento. E ele sofre com isso porque ele acaba sendo o líder dos 9 soldados, que a gente vê que tem menos que 9, então já podemos perceber que uma galera ali já foi de Vasco, e ele carrega tudo isso pra si.
Tanto que o final do Conto de Destruição é ele tendo tanta pressão, né? Tendo tanto burnout, tendo tanta responsabilidade que ele não consegue cumprir, ele fica tão frustrado que ele acaba se tornando um monstro que vai realmente destruir tudo no final do filme. E aqui ele defende a última cidade, né? O último recuo da humanidade, tal qual Eren Yeager estava fazendo em Attack on Titan. Junto dele temos o melhor amigo dele, que é o Unio, que é um unicórnio que tem o mesmo drive do caos do Dragon Ball, que não pode ver uma coisa que quer se explodir, quer acabar com a vida, quer ir jogar no Vasco, vocês estão me entendendo, né? E o Unio, ele é um personagem baseado, né, pelo menos esteticamente, o design dele é baseado num personagem chamado Único, de Osamu Tezuka. Esse personagem, ele representa ali talvez uma insegurança, né, e uma dependência emocional, porque ele era muito inseguro como o Luke e a Natsuki se tratam. E após algumas conversas, ele tem algum amadurecimento, começa a tratar ela bem, porque ele percebe que o amor que ele sente pelo Luke é fraternal. E a insegurança dele de o Luke acabar abandonando ele por alguma coisa é infundada. Afinal de contas, eles cresceram quase como irmãos, né? Desde pequenininhos. Temos o QJ, que, tal qual o rei Charles III da nossa era, é apaixonado por jardinagem. É um robozinho muito simpático, com aquele design ali que lembra algumas estátuas arquitetônicas. Tem até um Pokémon disso, né? Os japoneses gostam bastante. É ele que dá o alarme quando os monstros vão atacar, né? E é o personagem ali que ele é o ponto de positivismo, porque ele é muito pra cima, ele fala umas coisas, ele aconselha tudo, ele tipo, dá uma acalmada na galera. Tem outros personagens, imensos personagens, que daria pra gente se aprofundar, mas os mais interessantes são esses. O Justice também é um personagem bastante interessante, que é um Draconato, que tem a asa queimada no combate, impossibilitando ele de voar. E ele começa a se achar muito inútil, né? Sem algo para fazer. Ele começa a trabalhar até de segurança de cabaré. Depois ele se redescobre que talvez ele possa fazer outras coisas além do físico, como, sei lá, um jogador de futebol aposentado, algum atleta aposentado que se une a algumas outras causas. Ele consegue fazer essas coisas. E tem uma cena lindíssima, como todas as cenas desse anime, onde a Natsuki e ele conseguem fazer uma certa redenção. O Justice ele sofre porque ele não conta dessa lesão pro Luke. E ele só sai do grupo dos 9 soldados, deixando o Luke achando que ele virou um covarde, né? E o Luke, ele realmente gostava desse cara. Ele, tipo, se via muito nesse cara. E depois disso, eles têm uma relação conturbada que mais pra frente vai se resolver. E entra a personagem... Pô, cara, a Natsuki é a personagem, tipo, mais genial dessa série. E o segundo personagem mais genial dessa série não é nem o Luke, que tem muito tempo de tela. É a Memelin, que é uma elfa imortal, que tá cansada de ver seus amigos morrerem, ou todas aquelas pessoas que ela ama morrer e ressignificar. Então ela acaba perdendo ali o sentido da vida. Ela acaba ficando bem, tipo, negativista, assim, e acaba criando um culto, né, pra exterminar o que restou ali da galera. Praticamente ela quer fazer o que os alemães tentaram fazer em 1940, 1930 ali. Né, vocês conseguiram entender? Que bom, vocês são bastante inteligentes. Só que a Natsuki, ela vendo que não dava para resolver aquilo ali com violência, ela utiliza da arte. Então ela utiliza ali os poderes dela para criar um idol e ressignificar. Então a mensagem que traz da Memelin, né, com essa ressignificação de vida dela, é que a cultura e a arte podem sim salvar vidas, né? Podem trazer ali um sentido para quem estava buscando, tanto que até a afeição da personagem muda. E chegando no mundo de destruição, depois dela ter conhecido essa galera, ela pega e descobre que ela tem poderes, e ela ajuda eles a combaterem esses vazios. Aqui entra talvez a carta de amor das animações dos anos 80 e 90 que eu falei para vocês. Além de já terem algumas pequenas referências, todos os ataques que a Natsuki faz, que ela ganha o poder, tipo do Sai do Naruto, sabe? De sentar e desenhar e soltar os poderzinhos, ela faz referências a grandes obras ou diretores. E são extremamente bonitas essas referências. E traz também um pouco daqueles negócios antigos de shoujo, tipo Sakura Card Captor, né, Sailor Moon, que todo episódio que ela vai usar o poderzinho, o instrumento dela fala com ela
e ela vai e faz toda uma transformação linda, né? E acaba sendo reutilizada várias vezes, né? Que a galera fazia isso pra ganhar tempo de tela, não ter que trabalhar tanto e tal. Mas acaba fazendo, tipo, essa outra homenagem. Tipo, agora eu vou virar herói. É bem legal. A Natsuki, ela vai resolvendo várias tetas, só que algo começa a encher a cabeça dela. Quando a gente percebe que tem uma coruja, né, um falcão, uma ave ali com uma aparência meio estranha. Essa coruja, esse falcão, essa ave estranha, na realidade é a diretora do filme que veio a falecer antes da Natsuki. Ou seja, é a diretora que ela era muito apegada, que praticamente fez ela querer ser o que ela é hoje. Essa diretora, ela vai e começa a dar uns esporros na Natsuki. Ela fala, cara, para de interferir na minha história, porque essa história aqui, que é minha, já tem um final, e o final você já sabe. E toda vez que você for fazendo as coisas, eu vou ter que ficar cortando cenas dessas coisas, né, porque o final é inevitável. E você só tá prolongando ali o sofrimento dessa galera, porque deixa acabar. Eu tenho planejado um final, você já sabe o que vai acontecer, e conforme você for fazendo isso, alguns eventos vão sumindo. Tanto que tem um casamento importante de uma personagem que é cortado, né? Tem outras coisas que são aceleradas que até mesmo a Natsuki olha e fala assim, nossa, mas isso daqui realmente aconteceu? Quando que isso aconteceu? Ela fala, porque você tá roubando tempo de tela com as batalhas, eu tô tendo que refazer as cenas. E isso isso é genial, porque ela ainda administra como se fosse um filme todo o enredo dessa parte desse mundo Isekai. O que acontece? A Natsuki e o Luke, eles vão se aproximando conforme a Natsuki vai vencendo os monstros, ajudando, né, conversando, tanto que pro Luke, a Natsuki, ela vem de um reino chamado Realidade, que nem ela fala. E a Natsuki sabe que o Luke mora ali. Acaba que ela não consegue, por mais que ela tente, por mais que ela desgaste, por mais que ela corra, ela não consegue salvar. O final continua o mesmo, todos acabam caindo no vazio. E talvez esse vazio seja um simbolismo para uma das coisas que o burnout pode fazer nas pessoas, que é a depressão. Porque quando ele entra nesse vazio, a Natsuki começa a rever algumas memórias que ela queria, só que de maneira mais vazia, mais tipo uma pessoa sem rosto. Ela senta ali, os quadros usam uns kanjis atrás dela, como vazio, tipo algo meaningless, né? Algo sem sentido, tipo, cara, perdeu o sentido do porquê que eu tô fazendo isso. Sabe, eu tô trabalhando de forma tão exaustiva e eu não consigo entender o porquê. Após tudo isso, veio a mensagem, porra, cara, genial do filme. Porque eles saem, né, no final do vazio, eles acabam caindo num novo mundo. E a diretora fala, não é porque vai ter um final agridoce que não seja bom. E isso pode significar o quê? Os animadores, eles estão tão cansados, estão com tanto burnout, tipo, não conseguem fazer nada, não sei animar. E às vezes eles até perdem o sentido do que eles estão fazendo, mas quando eles veem a obra pronta, a arte, a animação, o filme deles pronto, de maneira linda, eles sentem que aquilo ali valeu a pena, embora o desgaste poderia ter sido menor. E aí acaba que a Natsuki retorna para a realidade e ela descobre que, na verdade, ela sempre foi apaixonada por um personagem 2D. Cara, você tá entendendo que, tipo, por mais bonitinho que seja, por mais que eles tenham se apaixonado e o anime tenha construído muito bem essa relação deles para quase um romance, é algo muito louco, porque é assim, tem uma pessoa de 22 anos que trabalhou a vida inteira num regime extremamente cansativo, sozinha, querendo fazer tudo, e a única pessoa que ela se apaixonou é um personagem 2D. Tipo, por incrível que pareça, isso é relativamente ok lá no Japão, tanto que no livro do Demoi Manifest tem ali uma passagem de uma psiquiatra que ela fala que é natural as pessoas terem o primeiro romance dela, né, terem a sua primeira paixão por um personagem que seja de desenho, de filme. Entretanto, não é normal você ter isso aos seus 22 anos de idade, né? Principalmente porque você tá trabalhando muito. E depois disso, ela consegue abrir algumas concessões, né? Algumas coisas para ajudar no trabalho dela.
E você vê que ela começa a desacelerar. Por quê? Porque no mundo de um conto de destruição, onde ela não tinha que ficar trabalhando de forma exaustiva dentro do estúdio, ela conseguiu fazer amigos, sair, beber, né, brincar ali, tem momentos felizes, dar risada, fazer amizades, coisa que ela não fazia no mundo real. E ela consegue ver que o equilíbrio entre trabalho e uma vida social ok pode ser saudável para a mente dela. Por isso que eu falei da segunda interpretação do nome de Zenshu, porque às vezes ali esse Zen pode significar o budismo e o Shu, que pode significar aprimorar, né? É você ter uma aprimoração a ponto de dar uma desacelerada. Ela depois até muda, toma banho, muda o cabelo, né? E andando na rua, ela consegue ver a galera ali, né, do conto de destruição e vai embora. Depois de você ver todos os 12 episódios de Zenshu, talvez você tenha um olhar meio romântico, né? Ali, entenda um isekaizinho, passa uma mensagenzinha. Mas se a gente for aprofundar, Henry Thoreau, ele foi um filósofo que defendia você fazer o que é certo, né, o que você acha certo, acima de tudo, de todos os governos, inclusive ser preso por isso. Tanto que ele foi preso por não pagar impostos porque estava tendo a guerra entre México e os Estados Unidos. Durante esse tempo que ele passou na cadeia, ele escreveu o Manual da Desobediência Civil, onde ele relata um pouco dessa sua filosofia. Essa filosofia pode ter sido usada por Gandhi, por Martin Luther King, por todos aqueles que tentaram fazer protesto de maneira não agressiva. O que seria um protesto agressivo no Japão? Talvez uma greve, onde as pessoas parassem de trabalhar e atrasasse todos os animes da temporada. Isso talvez causaria alguma coisa ali, mas a gente tem que lembrar que esses animadores, eles recebem muito pouco. Às vezes eles não têm dinheiro nem para pagar o aluguel direito e comer. Então, se eles param de trabalhar um mês, as empresas podem retalhar eles, contratar outras pessoas, né? Porque eles têm capital para isso. E os únicos prejudicados seriam eles mesmos. E aí eles não conseguiriam nem condições melhores de trabalho, nem o dinheirinho ali para se manter. Então eles iam ser num lose-lose. Importante lembrar que são artistas e eles podem fazer de maneira criativa, porque como que um artista ele se rebela? Fazendo uma arte bem feita, uma arte bonita, algo que chame a atenção do público para coisas que estão acontecendo, para o público pegar e comprar ao lado deles as histórias. E Zenshu foi isso, porque é uma animação muito bem feita. Infelizmente, passou um pouco desapercebido aqui. Esse vídeo, ele tem o intuito de fazer você ver e refletir sobre ele, né? Então, por isso eu não me aprofundei tanto em certas coisas. E como Henry Thoreau, ele pensa, né? E isso daí foi no final dos anos 1800, né? 1880 e trololó. Ele diz que você tem que tomar todas as atitudes, né? E aguentar as punições, como ser preso. Talvez a punição ali no Japão venha a ser muito pesada, talvez a retaliação seja muito brutal e esses caras não consigam trabalhar nem sustentar suas famílias. O contexto deles são diferentes e foi essa a melhor forma que eles conseguiram achar, criando um isekai genial, com uma história bacana, com uma animação linda, que o Estúdio Mapa é reconhecido pelas suas animações muito boas. Por isso que eu disse que Zenshu é um dos melhores animes da temporada e um dos melhores animes já feitos. Porque simplesmente ele traz ali a união entre arte e protesto. E ele não é feito para o público, ele é feito para quem faz a arte. Então ele não é feito para eu e para você consumir. Ele é feito para os diretores, os animadores verem e se inspirarem. É isso, galera. Gostou? Compartilha o vídeo, manda pra aquele cara lá que fica falando assim pô, os japoneses aí estão trabalhando de menos, vamos pegar uns chicotes, dar umas chicotadas nele pra dar umas aceleradas, tudo. Eu confio, não vou ser hipócrita, eu já falei isso algumas vezes do Oda, num tom de brincadeira, claro, né, principalmente quando ele tava tendo grandes hiatos, e eu falei isso já de Togashi. Inclusive, sabia que tem um jeito de Hunter x Hunter terminar de uma maneira mais genial ainda sem o Togashi? No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Mas é isso aí. Valeu, galera!